No início de julho de 1947, diversos moradores da região rural de Roosevelt, cidadezinha no estado do Novo México, nos Estados Unidos, afirmaram ter visto luzes esquisitas sobrevoando seus ranchos. Após uma noite de tempestade, o fazendeiro Mac Brazel encontra destroços de metal próximo às ovelhas em sua propriedade. A Força Aérea é convocada e poucos dias depois divulga para a imprensa a queda de um disco voador. Horas depois, a história é outra. São restos de um balão meteorológico. Considerado o maior marco da ufologia mundial, o caso Roosevelt foi o mais impressionante relato e a mais absoluta prova do encobrimento do assunto OVNIs do mundo. O caso já faz 75 anos e continua sendo referência, intrigando até hoje milhões de pessoas ao redor do mundo. Diversas teorias da conspiração nasceram após o controverso episódio. Mas afinal, o que está por trás da mais famosa história sobre disco voador? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Tudo aconteceu na primeira semana de julho, quando o homem chamado W.W. Mark Brazel se deparou com estranhos destroços do que parecia ser um acidente aéreo, enquanto cavalgava por seu rancho situado no noroeste de Roosevelt, no Novo México. Segundo o rancheiro, como havia chovido muito na noite anterior, ele havia saído para checar seu rebanho de ovelhas, quando encontrou fragmentos de metal espalhados por uma grande área, assim como vestígios de que algo havia colidido e se arrastado por centenas de metros. Brazel chegou a coletar algumas das peças metálicas que encontrou e mostrar a alguns amigos e vizinhos, até decidir relatar o ocorrido ao xerife local George Wilcox. O policial provavelmente pensou que os destroços podiam ter alguma conexão com testes militares na área e entrou em contato com o pessoal da base aérea de Roosevelt para pedir auxílio com a investigação. Os militares enviaram o Major Jesse Marcel para descobrir o que estava acontecendo e, acompanhado de Brazel, Wilcox e de um membro da Counter Intelligence Corps, uma agência ligada ao Serviço Secreto norte-americano, no dia 7 de julho de 1947, Jesse pisou na área do suposto acidente. Durante essa vistoria preliminar, o major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no local, e ele então determinou a direção em que estava viajando. Jesse também fez estimativas da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com peças metálicas, e segundo os rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo antes. Não demorou até que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços fosse organizada. Então, no dia seguinte, 8 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal Roosevelt Daily Record, com o título "Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roosevelt", e a partir daí, a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo. Depois que a notícia foi divulgada, várias testemunhas decidiram se manifestar publicamente, como foi o caso de William Wood, que relatou que ele e seu pai teriam visto um estranho objeto brilhando mergulhar no céu em direção ao solo na noite do dia 4 de julho, anterior à descoberta dos destroços. Os dois contaram que chegaram a tentar encontrar o local do acidente, mas foram impedidos por militares de vasculhar o rancho de Brazel. Também circularam histórias de que militares norte-americanos teriam rastreado a movimentação de objeto voador não identificado sobre o Novo México durante 4 dias, até sua queda no noroeste de Roosevelt.
Outro rumor foi o de que um cara chamado Green Dennis, que trabalhava em uma casa funerária local, teria recebido alguns telefonemas curiosos do necrotério da base aérea. Aparentemente, o pessoal de lá teria perguntado a Green se ele dispunha de caixões de pequeno tamanho que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam pedido informações sobre como preservar corpos que estiveram expostos aos elementos durante alguns dias e como evitar a contaminação dos tecidos dos cadáveres. O agente funerário contou que chegou a ir até a base, onde viu parte dos destroços e foi prontamente convidado a deixar o local. Green contou ainda que uma enfermeira da base teria revelado a ele que os militares haviam descoberto os corpos de seres alienígenas na fuselagem do suposto OVNI. Também circularam muitos boatos de que o governo norte-americano teria conduzido necrópsias nos supostos aliens, além de ter transportado cadáveres, destroços e todas as provas até a Área 51 e tentado a todo custo encobrir toda a história. Segundo o comunicado oficial emitido pela Força Aérea, o que eles recuperaram no rancho de Brazel não era nenhuma aeronave, muito menos um disco voador, mas sim um balão meteorológico. Algo importante a ser mencionado sobre a época em que o suposto acidente aconteceu é que o assunto sobre os discos voadores era uma completa novidade. Na verdade, o termo disco voador havia sido criado apenas 2 semanas antes por um aviador chamado Kennedy Arnold, que teria avistado um objeto voador não identificado com formato de disco nos arredores do Monte Rainier, em Washington. Sobre a explicação apresentada pela Força Aérea de que os destroços pertenciam a um balão meteorológico, a justificativa foi aceita na ocasião. Mas anos mais tarde, quando os casos de avistamentos de OVNIs começaram a se tornar mais numerosos e populares, a história de que tudo não passou de uma tentativa dos militares de esconder a verdade acabou ganhando força. Muitas pessoas investigaram o caso ao longo dessas 7 décadas e meia, desde que o acidente aconteceu, e uma informação que acabou vindo à tona é de que os militares estavam sim tentando encobrir a verdade, mas a coisa toda não tinha nada a ver com discos voadores. Em 1947, os Estados Unidos e a União Soviética estavam envolvidos na Guerra Fria, e os norte-americanos estavam trabalhando secretamente em um projeto chamado Mogul. O desenvolvimento dessa iniciativa envolveu o lançamento de balões de grande altitude equipados com microfones para monitorar testes nucleares conduzidos pelos soviéticos. Portanto, o objeto que caiu em Roosevelt seria um desses balões. No entanto, como se tratava de um projeto super secreto, os militares norte-americanos acabaram divulgando apenas uma parte da história, o que acabou atiçando a imaginação do público. Os detalhes sobre o projeto Mogul só foram tornados públicos em 1994 e em 1997 foram divulgadas as informações de que a Força Aérea havia realizado uma série de testes com manequins como parte da Operação High Dive, que envolveu lançar bonecos de paraquedas a partir de grandes altitudes para realizar estudos de sobrevivência em humanos. Segundo os teóricos da conspiração, o governo conduziu uma autópsia top secret nos alienígenas e aprendeu, por exemplo, que o sangue deles não é vermelho e que a proporção de seu estômago em relação aos corpos é diferente do humano. Décadas depois, a teoria da conspiração de Roosevelt sofreu um baque quando o suposto filme da autópsia dos ETs foi exibido nas televisões do mundo inteiro. Especialistas encontraram erros grosseiros no filme, constatando ser uma fraude. Alguns ufólogos, entretanto, viram nessa fraude a certeza do complô. A filmagem foi feita com bonecos apenas para desacreditar a veracidade da história. Quanto ao desmentido da Força Aérea, ela soou patético aos ufólogos. Como os militares confundiram um balão com uma nave espacial, se tiveram dias para examinar a parafernália? Segundo o fazendeiro Brazel, os destroços de metal encontrados não eram como os exibidos mais tarde. Ao contrário, eram bem esquisitos. Tinha aeroglifos roxos e se um pedaço fosse amassado, ele logo retornaria ao formato original. Além disso, suas ovelhas não quiseram nem saber de chegar perto daqueles pedaços brilhantes. Até hoje o incidente causa polêmica e desperta o fascínio pelo mundo. Por um lado, temos o pessoal que está convencido de que o governo dos Estados Unidos recuperou aliens e naves espaciais sim.
E por outro, temos os céticos que alegam que o problema é que a história envolvendo discos voadores, cadáveres extraterrestres e conspirações militares são mais interessantes do que a simples verdade. Mas o que impede a ufologia de ser vista de modo mais sério pela sociedade? Apenas a mente das pessoas. As evidências são fartas e estão diariamente ao nosso alcance. Muito se deve também ao acobertamento dos governos e aos interesses de muitos outros grupos. Só saberemos no dia em que acontecer uma grande revelação. Até lá, temos que continuar a procurar a verdade com os meios de que dispomos. Não podemos ter medo de ir de encontro à correnteza, pois ela nem sempre está indo para o lugar certo. Mas e você? O que acha do intrigante caso Roosevelt em 1947, o mais famoso encontro alienígena de todos os tempos?